Funções, videoaula 2, exercício 5. Seja f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1 e g de x igual a menos 2x menos 1, determine a lei que define f de g de x e g de f de x. Então, na definição de função composta, uma função faz o papel de x dentro da outra função. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai desenvolver essas ideias e a gente vai primeiramente calcular f de g de x. Então, como a própria notação sugere, o g de x vai fazer o papel de x dentro da função f. Então, a função f é x ao quadrado. Então, no lugar do x, eu vou escrever a função x. Então, eu vou escrever menos 2x menos 1. E o x está elevado ao quadrado, eu vou elevar ao quadrado. Mais 2 vezes x. Aí, no lugar do x, entra a função g de novo. Menos 2x menos 1. Naturalmente, tem que entrar entre parênteses, né? Porque o 2 está multiplicando o x, e o x é isso aqui tudo agora. E, finalmente, mais 1. Agora, a gente vai ter que elevar ao quadrado. Aqui é menos 2x menos 1 elevado ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. Como os dois estão negativos e está elevado ao quadrado, é como se fosse positivo. E o produto notável diz o seguinte: quando você tem uma soma elevada ao quadrado, é o quadrado do primeiro termo. Então, isso é o quadrado do primeiro termo. Então, 2x elevado ao quadrado dá 4x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes 1, 4x. E o quadrado do segundo. 1 elevado ao quadrado dá 1. Tá? Eu estou fazendo dessa maneira porque os dois estando negativos e vai ser elevado ao quadrado é como se fosse positivo. Se você não consegue fazer o produto notável, você tem que escrever, abre parênteses, menos 2x menos 1, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, menos 2x menos 1, fecha parênteses e faz o chuveirinho. A segunda parte, 2 vezes menos 2x dá menos 4x. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E, finalmente, mais 1. Agora, a gente vai continuar e vai organizar isso aqui. 4x ao quadrado, eu repito. Agora, eu tenho menos 4x. Aliás, eu tenho mais 4x menos 4x. Isso aqui dá zero. Então, a gente fala que isso aqui corta. Ó. Esse corta com esse e dá zero. 1 mais 1 dá 2. 2 menos 2 dá zero. Então, isso aqui também corta com esse. Tá? E sobrou o quê? f de g de x é igual a 4x ao quadrado. Simplesmente assim. Agora, vamos calcular g de f de x. Então, g de f de x, a gente escreve aqui g de f de x. E o f de x está fazendo o papel de x dentro da função g. Então, a função g é menos 2x menos 1. E no lugar desse x da função g vai entrar a função f inteirinha. Então, vamos escrever isso ali. Menos 2, aí eu vou abrir parênteses e vou escrever a função f inteira, que o x agora vai ser a função f. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1, dentro do parênteses. E depois, continuando na função g, o que eu tenho aqui? Menos 1. Então, menos 1. Aí eu vou multiplicar isso aqui, né? Vamos multiplicar para ver o que dá. Menos 2 vezes x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Menos 2 vezes 2x dá menos 4x. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. E o menos 1 continua. Vamos organizar isso aqui agora, né? X ao quadrado só tem um termo, então vai ficar menos 2x ao quadrado. O x só tem um termo, vai ficar menos 4x. E menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Então, g composta com f de x é menos 2x ao quadrado menos 4x menos 3. Exercício 6. Sejam f e g funções reais, sendo que f de x igual a 4x menos 2 e f aplicado a g de x igual a 2x mais 10. Determine a lei de formação da função g de x. A gente tem a função f composta com g, mas não tem a função g. Então, a gente vai aplicar a definição de função composta. Então, a função composta
ela diz que é f aplicado a g. Então, o que vai acontecer? O g de x vai entrar dentro da função f, fazendo o papel de x. Então, a função é 4 vezes x menos 2. Vai ficar 4. No lugar do x, vai entrar a função g de x. 4 vezes g de x. E o resto continua. Menos 2. E essa função composta, 4 vezes g de x menos 2, eu sei que ela é igual a 2x mais 10. Então, é isso que eu vou escrever. Ó. 4 g de x menos 2, ela vai ser igual a 2x mais 10. Agora, o meu papel é isolar o g de x aqui. Esse menos 2, ele vai passar para o outro lado como mais 2. Então, a gente vai ter 4g de x, 2x mais 10, mais 2. Agora, o próximo passo é somar aqui o 10 com 2. Então, a gente vai ter 4g de x igual a 2x mais 12. E esse 4 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Ele vai para o outro lado dividindo todo o lado direito. Então, eu vou ficar g de x, eu vou ter que abrir parênteses, é igual a 2x mais 12. E o 4 vai dividindo todo o lado direito. Agora, esse 4 vai dividir o 2 e esse 4 vai dividir o 12. Então, o 4 vai dividir 2x e o 4 vai dividir o 12. 2x dividido por 4, 2 dividido por 4 dá 0,5. Então, é isso que a gente vai escrever. Ó. 0,5x. E 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, a função g de x é 0,5x mais 3. Aqui poderia ter escrito o 2 dividido por 4 como 1 sobre 2. Aí ficaria x sobre 2 mais 3, que é a mesma coisa. 0,5x é a mesma coisa que x sobre 2. Exercício 7. Determine a função inversa em cada caso. Item A. f de x igual a 1 sobre x, onde f leva números reais diferentes de 0 a números reais diferentes de 0. Aqui é muito importante essa definição de x não poder ser 0, porque não se divide por 0. Então, a gente sabendo que não se divide por 0, o domínio vai ser os reais menos o 0, e a imagem também vai ser os reais menos o 0. A imagem também nunca vai ser 0. A função inversa, a maneira mais prática que tem é chamar a função f de x de y. Então, a gente vai ter y é igual a 1 sobre x. E a gente vai isolar o x agora, essa é a ideia. Inicialmente, quem está isolado é o y, a gente vai isolar o x. O x que está do lado direito dividindo, ele passa para o lado esquerdo multiplicando. A gente vai ter x vezes y é igual a 1. Agora eu quero isolar o x, esse y que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual a 1 dividido por y. Aí já achamos a função inversa. Agora, para apresentá-la, a gente troca o x com y aqui. Ó. Então, aqui nós trocamos o x por y e vai ficar y igual a 1 sobre x. Qual a moral da história? A inversa da função 1 sobre x é a própria função 1 sobre x. A gente também pode voltar à notação original. Ao invés de escrever y igual a 1 sobre x, a gente escreve f de x igual a 1 sobre x. Item B. h de x é igual a x ao cubo menos 1. E a gente vai usar o mesmo procedimento. A gente vai chamar essa função h de x de y. Então, vai ficar y igual a x ao cubo menos 1. E eu vou isolar o x. Esse menos 1 que está do lado direito, eu passo para o lado esquerdo. Vai ficar y mais 1 igual a x ao cubo. Y mais 1 igual a x ao cubo, eu só troco os lados para ficar mais interessante. Então, vai ficar x ao cubo igual a y mais 1. Só invertir a igualdade. Agora, como o x está ao cubo, eu quero deixar ele sozinho, eu tenho que extrair raiz cúbica. Então, eu tenho que extrair raiz cúbica, vai ficar x é igual a raiz cúbica de y mais 1. Aqui eu já tenho a minha inversa. O que eu faço agora? Eu vou, de novo, trocar o x por y, e eu vou ter y igual a raiz cúbica de x mais 1. E a gente voltar à notação original, é só trocar o y pela função.
Então fica a função f de x igual a raiz cúbica de x mais 1. Sendo que f de x vai ser a função inversa de h de x.